Boa tarde, boa tarde. Cheguei, Brasil. Tô tentando ajustar um negócio aqui. Aê, consegui. Boa tarde, boa tarde. Sexta-feira, sextou. Sextou para todos nós. E aí, como é que você está? Começamos aqui a nossa live, nossa última live da semana, gente. Falei ontem sobre constância e essa semana estou celebrando que eu consegui concluir esse ciclo de fazer live todos os dias de segunda a sexta-feira. Uau! Glória a Deus! Então, vamos lá para nossa live. E o tema de hoje é o peso do passado. Como se livrar das mágoas e traumas. Caramba! Que peso essa live, hein? O peso do passado, literalmente. Que peso é essa live? Bom, vamos lá. Vamos começar direto ao assunto. Mas antes, então não vai ser direto. Mas antes, deixa eu dar um recadinho. Tudo que eu tenho passado aqui, todos os temas, inclusive esse e esse aqui, é um tema base para todos os outros. Falar sobre o passado. Está dentro da minha mentoria, a mentoria Liberte-se. Essa mentoria já está indo para a segunda turma. A segunda turma vai começar ainda esse mês, agora em fevereiro, dia 25 de fevereiro. Vai ser um encontro por semana. Vão ser todas as terças-feiras, às 19 horas, 20 horas do horário de Brasília. Todas as terças-feiras nós vamos ter encontro online, ao vivo, vai ser online, então pode entrar de qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode estar participando da mentoria, tá? Então, mais tarde, daqui a pouco, depois da live, um pouquinho mais à tarde, eu vou estar colocando todas as informações de como entrar, qual que é o valor, qual que é o investimento, como que você vai fazer, quais são as condições para você poder entrar e usufruir de tudo que vai ter ali na mentoria para você poder utilizar, colocar na sua vida, colocar em prática, inclusive aquilo que eu vou passar hoje aqui para você. Então, se você tem interesse, vai lá na minha bio, aqui no meu Instagram, clica no link que tá lá, entra no meu grupo VIP, que é meu grupo de informações, e lá eu vou estar passando todas as informações de como você vai poder entrar na minha mentoria e fazer parte da minha mentoria. Gente, as vagas são limitadíssimas, porque eu não consigo cuidar de muita gente ao mesmo tempo, com um foco tão precioso quanto esse, porque não vou conseguir dar um foco personalizado se tiver muita gente. Então, por isso que eu fiz vagas limitadas. Então, se você tem interesse, corre lá, entra no grupo, que eu vou dar uma condição muito especial para quem estiver lá no grupo e uma condição muito especial para quem acessar a mentoria antes do prazo que eu vou dar lá, tá? Então, entra lá para saber como é que vai ser, como é que vai funcionar e tudo mais. Voltando aqui para o tema de hoje, peso do passado. Como se libertar das mágoas e traumas? As mágoas e os traumas, elas estão envolvidas em feridas emocionais que ainda não foram curadas. Todo mundo tem feridas emocionais, todo mundo passa por situações ao qual vai adquirir essas feridas. Essas feridas vão ficar latentes, essas feridas vão ficar incomodando, vão ficar regendo a sua vida até o momento em que você der um chega, em que você der um basta e você ressignificar o que aconteceu no seu passado para poder viver de uma forma mais tranquila, mais plena, mais em paz. Camila, o que é ser ressignificar? É dar outro significado. Aquilo que está no passado, que aconteceu no passado, na verdade, aquilo que aconteceu no passado só tem um peso muito grande para você até hoje por causa do significado que você deu para aquela situação, para a palavra daquela pessoa, para a convivência, para as atitudes daquela pessoa. Tudo só atinge a gente se nós dermos um significado que vai fazer com que isso entre dentro da gente e faça todo o estrago de uma ferida que não foi curada. Então tá, toda mágoa e trauma do passado foi porque diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de uma circunstância, você deu um significado que machucou você.
Ah, Camila, mas é porque o fulano fez isso, mas porque me fizeram isso comigo. Tá, mas nós não conseguimos controlar nada e nem ninguém. Nós não conseguimos mudar circunstâncias que não estão no nosso controle. Nós não conseguimos calar a boca das pessoas para que elas não falem besteira e não nos atinjam, mas nós conseguimos controlar a nós mesmos. Como? Nós conseguimos controlar nós mesmos. Nós permitimos se aquilo que fizeram com a gente vai atingir a gente ou não. Nós permitimos. E essa é a parte mais difícil. Não tô falando como se fosse fácil. Porque hoje, até hoje e para sempre, nós vamos viver circunstâncias desafiadoras. Nós vamos viver conflitos. Nós vamos viver aflições. Mas tudo vai do ponto em que, se você permitir, você vai permitir entrar e causar um estrago dentro de você, ou você vai usar o seu domínio próprio para permitir ou não que isso vai entrar no seu coração. Tudo que acontece na nossa vida é apenas 10%. 90% é aquilo que eu faço com o que aconteceu comigo. Independente do que foi que aconteceu com você, é só 10%. Independente da situação que você está vivendo hoje, é só 10%. O que você vai fazer com os 90% que está no seu controle? Caramba, quando eu entendo isso, quando eu entendo que muitas vezes o grito que me ofendeu da outra pessoa tem a ver com ela e não comigo, eu pego isso, olha, sabe tela de celular? Eu mentalizo, gente, vocês não têm noção do poder que você tem dentro de você e que você não sabe usar. O nosso cérebro, nossa mente é um mega de um computador mais potente, mais capaz de qualquer outra coisa no mundo. Então, quando acontece alguma coisa e aquilo fica na cabeça, só que o que acontece? Aquilo fica na cabeça, fica remoendo. Eu era uma pessoa que acontecia uma situação comigo e eu não gostava e eu tinha muita dificuldade de falar no momento em que acontecia. Então, eu passava. Gente, eu já passei anos remoendo uma situação. Anos pensando por que eu não falei, pensando, vivendo a situação dentro da minha mente, imaginando a cena de eu falando aquilo que eu não falei, imaginando a cena de eu colocando pra fora aquilo que eu engoli, imaginando, e isso na minha mente, ó, sendo produzido todos os dias, situações ao qual eu não me posicionei e deveria ter me posicionado. Então eu ficava imaginando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se tivesse acontecido isso? Caramba, já passou. Já passou. Só que eu insistia em ficar vivendo isso na minha mente, em ficar alimentando isso no meu coração. Então, as coisas que acontecem hoje na nossa vida, muitas vezes, têm um peso muito grande por causa do significado que nós damos e porque nós alimentamos isso todos os dias. Nós alimentamos esse peso todos os dias com os nossos pensamentos, com a falta de perdão. Nós olhamos para a situação que nós estamos hoje e nós não conseguimos, nós focamos no problema. Quando a gente precisa ser grato, o coração grato vai fazer com que você consiga ter visão para olhar novas possibilidades. Mas não, nós focamos no problema. E eu estou me incluindo nisso aqui. Nós focamos no problema, nós focamos no passado, nós focamos naquela palavra lançada lá da boca do fulano que te machucou, que te magoou. Quando a gente percebe que todo mundo na nossa volta que grita, que esbraveja, que ofende, está ferido também, você começa a entender, a olhar a pessoa além da atitude dela. Olhe as pessoas à sua volta além da atitude, porque a atitude dela também, assim como eu vim falando a semana inteira, a atitude, todas as nossas atitudes, ela está condicionada a memórias do passado. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para o meu rascunho. Muitas vezes a dor que carregamos não vem do que aconteceu no presente, mas de feridas do passado que ainda estão abertas, que ainda não foram tratadas, que ainda não foram ressignificadas, dado um novo significado. Tá? Essas feridas emocionais não curadas, como traumas de infância, rejeição, traições, continuam a impactar a nossa vida, mesmo que tentamos ignorá-las. Acho que ignorar é a pior coisa. Ignorar é a pior coisa. Nós precisamos enfrentar. Não é enfrentar de
sabe aquela do barraco que vai peitando e vai de qualquer jeito, é enfrentar, de resolver e não fugir. Quanto mais você foge, mais o problema aumenta. Então, por exemplo, se você foi traído no passado, pode carregar um medo constante de ser rejeitado. Mesmo em situações, em relações de relacionamento saudável. O que acaba afetando a sua confiança, a sua segurança. Caramba, eu tenho falado a semana inteira, o nosso cérebro, ele tende a reproduzir o padrão que foi estabelecido na sua mente. O que acontece? Quando você passa por uma situação ao qual você viveu um sentimento ruim, uma rejeição, uma traição, aquele sentimento, aquele impacto, nosso cérebro ele é programado por forte impacto emocional ou por repetição. Pode ser uma coisa que aconteceu uma única vez, que deu um forte impacto emocional, igual você pegou a pessoa com quem você estava se relacionando, te traindo na cama com a sua melhor amiga. Um exemplo, tá? Um exemplo aleatório, mas pode ser qualquer tipo. E aquilo te causou tão forte impacto, naquele momento, aconteceu uma única vez, o relacionamento acabou e você nunca mais conseguiu se relacionar com outra pessoa. Uma coisa que aconteceu uma única vez, impactou você de uma maneira tão forte, tão profunda, causou sentimentos tão impactantes na sua vida, que isso gerou você medo e insegurança de entrar no próximo relacionamento. E isso faz com que você possa viver hoje de uma forma que não está fora dos planos de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é família. E você rejeita muitas vezes a família por causa do que aconteceu no passado. Porque o simples fato, às vezes você até tenta se relacionar com uma pessoa, mas o simples fato de você achar, a pessoa não pode nem ter feito nada, você achar que você vai sofrer de novo, você sai do relacionamento para não sofrer aquilo que você viveu no relacionamento anterior. Gente, quantas vezes você associa algum comportamento que o seu, ainda nesse exemplo, tá? Que o seu antigo relacionamento, o antigo parceiro, ele tinha, e aí você entra em um novo relacionamento e o parceiro hoje também tinha parecido com o anterior, e você já associa, caramba, eu vou viver tudo de novo. Aí qualquer atraso dele para voltar para casa, você já imagina que ele tá te traindo. Qualquer coisa que aconteceu, um imprevisto que aconteceu, você já imagina que é uma mentira, porque o outro mentiu, esse aqui também provavelmente vai estar mentindo. Então isso acaba gerando marcas, traumas, gerando raízes de rejeição dentro de você, que vai fazer com que você se impeça de viver o bom e o melhor que a vida tem para te oferecer. Raízes do passado, raízes de rejeição, feridas não curadas, feridas e ainda que estão latentes, expostas, e você colocou só um band-aidinho aqui para disfarçar. Então, as situações como essa, elas estão envolvidas com o passado. E vai muito mais além. Porque para você ter se conectado com alguém hoje que possa estar trazendo esse tipo de situação para você no seu relacionamento, como traições, isso envolve muito mais o passado além disso. Isso envolve como você foi tratado na infância, como você foi percebida na infância, como você se percebeu e como te trataram. Eu vou falar mais sobre isso na segunda-feira. Mas só um exemplo aqui. Se a referência de verdade para uma criança é pai e mãe. Então a criança nasce, pai e mãe é referência de verdade. Ou quem criou, né? Caso não foi pai e mãe. É referência de verdade absoluta. Então, pai e mãe também possuem as feridas emocionais dele. Que se a gente for pensar, anteriormente não tinha o acesso que a gente tem hoje a todas essas informações. Então, pai e mãe tá ali num casamento, tiveram um filho e os dois possuem feridas emocionais, e aquilo que você viu, ouviu e sentiu sobre relacionamento, vendo o relacionamento dos seus pais, gerou um padrão no seu cérebro de que aquilo é um relacionamento, de que aquilo é a verdade sobre um relacionamento. E mais ainda, se seu pai e sua mãe, que dizem que te amam incondicionalmente e realmente te amam incondicionalmente, não souberam lidar com você na infância, ao qual você recebia sempre, a gente chama de criação de crença passiva, ao qual você não tinha controle, você foi recebendo só. Até os 12 anos você só recebe informação e vai armazenando no seu cérebro.
E aí, ali, toda vez que eles iam te corrigir, eles te criticavam, eles gritavam com você, eles brigavam com você, a correção era muito punitiva, a correção era muito crítica, era muito acusadora, batia por qualquer coisa. Então, aquela pessoa que falava que te amava incondicionalmente, criticava você, humilhava você com as correções, brigava com você, não entendia suas emoções, não entendia seus sentimentos, mandava você ficar quieto e tudo que você fazia parecia que era errado. Então, criou-se um padrão de que quem ama você e fizer isso, tá ok. Quando você cresceu, esse padrão vai ser reproduzido. Você vai permitir que entre na sua vida pessoas com o mesmo padrão emocional que o teu pai e tua mãe. Ou aquele que te criou. Olha que coisa mais pesada. Você vai se permitir se conectar com pessoas que vão te proporcionar o mesmo ambiente emocional da tua infância. Então, o fato de você se conectar com alguém que não te valoriza, que não reconhece suas emoções, que muitas vezes relacionamentos em que você fala, caramba, a mulher tá apanhando e não consegue largar desse cara, não consegue sair disso aqui, por quê? Porque ela foi condicionada, ela foi programada para viver isso e acreditar que isso sim é amor. Porque dependendo da forma como você percebeu o amor na sua infância, você vai se permitir viver isso na fase adulta. Gente, tudo é uma programação. A forma como eu lido com a minha filha hoje vai fazer com que ela permita que as pessoas tratem ela quando ela for adulta. Isso é muito forte. Se nós soubéssemos disso antes... Deixa eu só conectar aqui. Porque tá descarregando. Peraí, só um pouquinho. Meu celular tá descarregando, senão vai cair a live. Deixa eu só ver. Carregou. Aí. Posso ficar mais. Oi, Thaís! Oi, minha linda. Minha prima, gente, lá do Rio Grande do Sul. Ei, obrigada. Beijos, beijos. Se eu não me engano, eu vi minha tia aqui também. Gente, beijo, 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 gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Beijos. Nós estamos falando hoje sobre o peso do passado. Estou procurando o título aqui. Como se libertar das mágoas e dos traumas, tá? O passado, ele exerce uma grande influência sobre as nossas escolhas diárias. De hoje. Sem sequer nós percebermos. Tá? Isso ocorre por quê? Porque a nossa mente subconsciente armazena as experiências que tivemos ao longo da vida e a partir delas cria padrões de comportamento. Foi isso que eu acabei de falar. A forma como eu trato a minha filha hoje. Se a palavra de Deus ela diz para nós corrigirmos em amor. Corrigir em amor não envolve crítica, não envolve acusação, não envolve grito, não envolve punição excessiva, brigas, xingamentos. Isso não é corrigir em amor. Ah, Camila, mas aí eu tenho que corrigir minha filha. Sabe, as pessoas vão dos dois extremos. Ou eu brigo demais, critico demais, bato demais, ou eu sou permissiva demais. Oi, meu bem, tem mais aqui, ó. Boa tarde. Qual que é o seu nome? Está escrito Santos. Fala o seu nome aqui para eu te chamar pelo nome. Tudo bem, a segunda vez que você tá aqui, eu lembro de você de ontem. Então, assim, nós sempre vamos a dois extremos. Ou somos exigentes demais ou somos permissivas demais. Não é aquela situação em que, então eu não posso corrigir meu filho. Como é que eu vou corrigir se eu não posso bater, se eu não posso criticar, se eu não posso brigar, se eu não posso... Como é que eu vou corrigir? A criança faz errado. Fulaninho, não pode fazer isso, tá? Caramba, isso é ser permissiva. É necessário ter autoridade. Você consegue sim exercer uma autoridade sobre o seu filho, exercer um comando de voz sobre o seu filho para que ele te obedeça sem você machucar e ferir ele. É totalmente possível isso. Só que é muito difícil a gente fazer isso. Por quê? Porque tudo em nós está associado com o passado, a forma como nos trataram. Quando um filho nasce, traz à tona todas as feridas do nosso passado. Porque quando você vê o teu filho chorando, você se recorda de quando você... Isso é inconsciente, tá? Você se recorda de quando você chorou e o teu choro foi calado.
E hoje o choro do teu filho te incomoda, porque lá atrás fizeram você acreditar que o choro de uma criança incomoda, que o choro de uma criança não tem valor, que o choro de uma criança incomoda todo mundo. Então, quando teu filho... Eu falo por mim, gente, o choro da minha filha causava raiva em mim. Por quê? Porque o meu choro foi calado quando eu tinha a idade dela. Associa memórias do passado. Isso quer dizer o quê? Tem feridas abertas dentro de mim que não foram curadas. Porque para eu tratar a minha filha bem, para eu conseguir ter esse comando, ser uma mãe que trabalha com o filho positivamente, mas sem ser permissiva, eu preciso estar curada das feridas do meu passado. Então eu posso muito bem olhar para minha filha hoje e respirar fundo e entender, caramba, adulta sou eu. Sou eu adulta. Agora, se eu me descontrolar, se eu gritar, se eu sair do meu eixo, se eu não conseguir lidar com as emoções, como é que eu quero que ela lide? Como é que ela quer que eu quero que ela se dê com as emoções dela? Agora, se eu gritar, xingar, bater, pôr de castigo por qualquer coisa errada, ela vai errar. Eu erro, eu sou adulta. Eu tô com 36 anos, eu sou adulta, eu erro o tempo todo. Por que eu quero que minha filha seja perfeita? Padrões do passado, porque exigiram uma perfeição da gente. Ah, Camila, mais uma vez eu vou falar. Ah, Camila, mas então a culpa é do teu pai e da tua mãe. Não. Porque eles também receberam aquilo que eles passaram pra gente. Nós somos vítimas de outras vítimas. Mas é necessário identificar o que te feriu lá atrás, para você ressignificar hoje, para você liberar perdão, para você enxergar a sua vida com outro sentido, com outro significado, e aí sim conseguir andar pra frente e parar de ficar vivendo do passado. Quando algo nos lembra de experiências negativas, seja uma situação, uma palavra ou até mesmo uma emoção, automaticamente nós reagimos com base nas lembranças do passado. O nosso cérebro, eu vou bater nessa tecla o tempo todo. O nosso cérebro, tudo que nós fazemos hoje, para nós termos uma atitude hoje, toda a nossa atitude, comportamento hoje, o nosso cérebro, ele associa com uma memória do passado. Então, você já tratou o seu passado? Você já ressignificou o seu passado? Gente, todo mundo tem um passado para ressignificar. 100%. Não existe uma pessoa que nunca viveu nada que não precisa desse tipo, que não precisa ressignificar. Só que umas viveram mais traumas do que outras. Depende muito do significado que você deu para a situação. Você pode ter gêmeos. E esses gêmeos viveu com o mesmo pai e com a mesma mãe. E um consegue vencer na vida e o outro não. Por quê? Com o mesmo pai, com a mesma mãe. Porque deram significados diferentes para as situações ao qual viveram. Cada um dá um significado diferente para a situação que viveu. Então, muitas vezes, gente, tem situações em que, olha, caramba, eu demorei tanto para romper na minha vida e tem uma pessoa que viveu traumas muito mais intensos do que os meus e rompeu na vida assim, disparadamente. O significado que eu dei para os problemas que aconteceram na minha vida foram muito mais profundos. Aquela pessoa que rompeu, mesmo vivendo traumas muito mais intensos e pesados do que eu, ressignificou a mentalidade, mudou a mentalidade, deu outro sentido para aquilo que ela viveu e usou o que ela viveu para poder romper na vida. Tudo depende do significado que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. O que a neurociência fala sobre isso? Apesar que eu tô falando de neurociência do cérebro desde quando começou a live, né? Mas vamos ver aqui o que eu separei aqui sobre a neurociência. O cérebro, ele reforça padrões de dor até que a experiência seja ressignificada. Foi o que eu falei. Muitas vezes eu vivia uma situação, às vezes eu não conseguia lidar com aquela situação e eu passava meses, dias, semanas, meses e até anos remoendo isso na minha cabeça, pensando naquela situação, pensando o que eu poderia ter dito que eu não disse, pensando o que eu poderia ter feito, alimentando essa dor, essa mágoa. A minha mente. A nossa mente, ela tem o poder de expandir a situação. Muitas vezes nem era tudo aquilo que eu pensava. Mas a forma como eu alimentava isso com os meus pensamentos fez isso crescer de uma tal forma que me paralisava, que me impedia de viver o hoje. Que me impedia de ser calma com a minha filha. Que me impedia de ser racional dentro de casa por causa do estresse que eu alimentava dentro de mim. Compreende o peso disso? O peso de você não ressignificar isso? De acordo com a neurociência, o nosso cérebro tem uma incrível capacidade de reforçar padrões de dor e sofrimento.
O nosso cérebro, ele tende a não permitir que você gaste muita energia. Ele tende a não reter energia, mas ponderar você para que não gaste muita energia. Então, quando ele foi programado que aquela situação causa um tipo de dor, quando você acha, você nem precisa estar vivendo a situação em si, mas quando você acha que vai viver aquela situação, que você revive as emoções que você viveu naquele momento, o teu cérebro ele já traz um senso de perigo. Perigo, para porque você vai reviver aquilo que te machucou lá atrás. E aquilo que machucou você lá atrás deu um gasto de energia gigante pro teu cérebro. E ele tende a não a fazer com que ele não gaste energia. Ele busca o caminho para você não ser gasto de energia. Então ele vem a sensação de perigo, para. Você vai viver tudo de novo. Você nem precisa estar vivendo, só de você pensar que vai viver. Você já se bloqueia, você já para no meio do caminho, você não tenta mais, você rejeita até relacionamentos que hoje são saudáveis por medo de viver o que o relacionamento tóxico lá atrás te causou. Então, assim o nosso cérebro funciona, até que você ressignifique tudo isso para poder viver de uma forma saudável, plena, tranquila, em paz. Porque é para isso que você nasceu para viver. Para viver de uma forma plena, para viver o bom e o melhor dessa vida, para deixar o passado para trás e viver daqui para frente com uma nova perspectiva, com um novo olhar, com gratidão no coração. Então, assim, ó, essa resposta que o cérebro dá de perigo, ela está ligada ao sistema límbico, responsável pelas emoções e pelo medo, que reage de forma intensa a qualquer situação que lembre, olha só, que lembre a dor do passado. Qualquer situação que lembre a dor do passado. Muitas vezes você só está lembrando. Você não tá necessariamente vivendo a mesma coisa que você viveu no passado. A repetição de reações automáticas ao reviver traumas cria novos caminhos neurais, reforçando esses padrões. A repetição de reações automáticas cria novos caminhos neurais. Gente, vocês estão programando, reprogramando e continuando programando o teu cérebro a viver, a alimentar esses traumas com a forma com que você pensa sobre isso, com o significado que você dá sobre isso. Isso cria novos caminhos neurais. Isso vai fazer com que esse trauma ele comece a ter muito mais raízes, muito mais profundas do que necessariamente ele precisava ter. Você está alimentando isso. Nós alimentamos isso com a força do nosso pensamento e com as nossas atitudes. Então imagina que sempre que você se depara com um desafio na sua vida profissional, você sente uma ansiedade paralisante. Isso pode estar relacionado com o seu cérebro, ao seu cérebro, que reforça o padrão de medo e insegurança por conta de falhas no passado. Eu deixei alguns exemplos aqui. Ó, até que essa experiência seja reprocessada e ressignificada, ele continuará a se manifestar. Sempre quando você tiver um desafio, nesse caso desse exemplo aqui, um desafio na sua vida profissional, você vai paralisar. Por quê? Porque está associado a padrões do passado. Porque lá atrás, muitas vezes, aconteceu um desafio, você fracassou, entre aspas, você não conseguiu concluir ele, as pessoas rejeitaram você por causa disso, criticaram você por causa disso, te classificaram como uma fracassada, um fracassado por causa disso, e isso criou padrões dentro de você. E quando chegou numa situação em que você teve outro desafio na sua frente, o seu cérebro associou com a memória do passado. Olha lá, você fracassou. Se você tentar de novo, você vai fracassar. Para aí, zona de perigo. E aí você se paralisa e você não consegue. Quantas e quantas propostas, quantas e quantas oportunidades nós deixamos passar pela nossa vida que nunca mais a gente vai ter acesso por medo. Por medo de ter... Ai, caramba, é bom demais pra mim. É bom demais pra mim, eu vou pegar e vou estragar. Eu vou fracassar, eu não vou conseguir, é muito bom. Nossa, eu não tenho capacidade pra isso não. E você deixou passar oportunidades únicas que muitas vezes você poderia estar em patamares muito maiores. Eu falo por mim. Quantas e quantas oportunidades não era para eu estar num nível muito maior do que aquilo que eu estou hoje. Porque eu deixei passar oportunidades por medo. Porque lá no passado está associado que eu sou uma fracassada, que eu sou uma medrosa, que eu dei esse significado às coisas que me aconteceram. Que eu não dou conta, que eu sou fraca. Então eu precisei ressignificar isso.
Eu precisei rever isso, eu precisei entender aonde começou isso, ressignificar isso, dar um outro significado, liberar perdão, entender as possibilidades da minha vida como um meio de me capacitar. Caramba, eu preciso me capacitar, porque quando passar outra oportunidade, eu vou agarrar ela e não vou deixar passar. E é por isso que eu tô aqui hoje. É só por isso que eu tô aqui hoje. Eu só estou aqui hoje porque eu ressignifiquei muita coisa. Não tudo. Não tô... Camila, então não quer dizer que você tá na plenitude, 100%. Não. Eu falo que eu consegui avançar 1% daquilo que eu preciso avançar. E isso já mudou da água pro vinho a minha vida. E por isso que eu estou aqui hoje compartilhando esse conhecimento com vocês. Eu mudei 1%. 1%. E o que eu mais tenho, sabe assim, o maior ganho que eu tenho, primeiro, é olhar no espelho e falar, caramba, eu me olho e eu me vejo. Eu me vejo como alguém capaz, como alguém competente, como alguém bonita. Eu não gostava da minha imagem anteriormente. Eu não via beleza em mim. Eu não via motivo de me olhar no espelho com amor. Isso era eu antes de ressignificar as minhas crenças, o meu passado. E o que traz mais assim ainda, aquece meu coração, minha filha olhar pra mim assim e falar assim, nossa mãe, você mudou tanto. Hoje na hora do almoço ela falou, mãe, eu tô amando essa sua nova versão. Cara, não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague isso. Então tudo na nossa vida está relacionado com o passado até você conseguir ressignificar ele. Talvez você tenha vivenciado fracassos em momentos decisivos da sua vida e o seu cérebro, em uma tentativa de te proteger, ele sempre traz à tona esse medo de falhar, mesmo que você esteja em um ambiente seguro. Só que enquanto você não ressignificar isso, você sempre vai estar vivendo isso. Até quando? Todas as lives eu pergunto, até quando você vai continuar a viver isso, vivendo aquém da vida que você merece viver? Por causa de padrões do passado. Por causa da sua mentalidade. Olha só, lá em Isaías 43:18, diz o seguinte, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Gente, a Bíblia é o livro mais extraordinário da face da Terra. Porque ela é mais atual do que o jornal que saiu hoje. Cara, não tem nada que não tenha na Bíblia explicando e mostrando o caminho para ser seguido. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. A palavra de Deus, ela nos convida a não viver no passado, pois o passado, ele não tem mais poder sobre o nosso futuro. Gente, o passado não te define. Eu errei, eu falhei, eu fracassei. E daí? Não te define. Não é quem você... A sua identidade não está naquilo que você viveu. A sua identidade está em quem você é. Colocaram muitas vezes, por causa de repetições, igual eu falei, nossas crenças também são formadas por repetição, aquilo que repetiu muito na sua vida, que repetiram falando, que repetiu situações, criou-se suas crenças. E muitas vezes as pessoas repetiram muito pra você que você não dá conta, que você é fraca, que você é medrosa, que você não vai sair do lugar, que você não vai ser nada na vida. E isso criou um padrão dentro de você e você vive isso hoje. E você acaba vivendo isso hoje. Porque criou-se um padrão dentro de você. O teu cérebro criou um padrão, porque o cérebro busca padrão para evitar gasto de energia. E essa mensagem, essa passagem bíblica, esqueçam que se foi, não vivam no passado, é um chamado. É um chamado para você deixar ir o que já passou. Para que a gente possa experimentar o novo. Não tem como a gente experimentar o novo com a mesma mentalidade do passado. Não tem como a gente acessar o novo com a mesma mentalidade do passado. Não tem como a gente prosperar com a mesma mentalidade do passado. Não tem como a gente viver um relacionamento saudável com a mesma mentalidade do passado. Transforme a sua mente. Renove a sua mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Se a sua vida não tá boa, se a sua vida tá disfuncional em todas as áreas, no casamento, no relacionamento com os filhos, no espiritual, no emocional, no intelectual, no financeiro, no profissional, na saúde, qualquer área dessa, se a sua vida está disfuncional, você precisa tratar essa área, renovar sua mente, entender quais crenças, porque se está ruim, é porque há crenças limitantes aí. E é preciso ressignificar. E se há crenças limitantes aí, está associado com o passado. Tudo na nossa vida é associado com o passado.
Então é necessário reprogramar essas crenças, é necessário ressignificar o seu passado, é necessário liberar perdão. Todo problema vem de uma falta de não perdão, tá? Liberar o perdão, entender aquilo que você pode viver hoje. Você não é limitada pelo seu passado. O seu passado já passou, é daqui pra frente. Não é fácil, mas é possível. Parece fácil eu falando, mas pra mim não é fácil. Eu tô tendo que viver coisas em que eu preciso ressignificar hoje, que são muito conflituosas pra mim, mas falei, caramba, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não enfrentar isso, ninguém vai fazer. Se eu não ressignificar isso, ninguém vai fazer. Só eu posso fazer por mim aquilo que está no meu controle. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, que Deus tem algo novo para cada um de nós. Mas é necessário estar disposto a abrir mão do velho para receber o novo. Caramba! É necessário você estar disposta a abrir mão do velho para você viver o novo. E como é difícil fazer isso. Mas não é impossível. Igual eu falei. Deixa eu ver aqui aonde que eu estou. Vamos aqui para o passo a passo de como você pode fazer para poder mudar essa mentalidade, ressignificar esse passado e não viver mais desses traumas e dessas mágoas que vem te afligindo. Primeiro, identifique as dores que ainda te prendem. É necessário investigar, é necessário identificar. Primeira coisa, para mudança. Qualquer mudança, consciência. Você precisa ter consciência do que aconteceu. Muita gente vive hoje achando que os problemas de hoje estão relacionados com as coisas que acontecem hoje. Não tá. Tudo que nós vivemos hoje está relacionado a uma memória do passado. Se não foi ressignificado, tá? Se foi ressignificado, você consegue viver o hoje da maneira como tem que ser vivido. Mas, ó, o primeiro passo para a cura é autoconhecimento. É você ter consciência de si mesmo. O que aconteceu na sua vida? Quais foram os padrões estabelecidos em você? O que fizeram? O que foi programado na sua mente? Aprofunde-se nas experiências que ainda te causam dor e que se repetem na sua vida hoje. Gente, eu trabalho tudo isso na minha mentoria. A gente identifica todos esses padrões. E pergunte-se, ó, o que me faz reagir dessa maneira? Toda vez que aconteceu um momento desafiador, tenta lembrar aonde se iniciou isso. E sempre se pergunte, o que me faz reagir dessa maneira? Tá? Identificar essas dores permite que você comece o processo de cura. Esse é o foco da mentoria. Esse é o foco da minha mentoria. Segundo passo, ó, escreva cartas de perdão para si mesma e para os outros. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil. É necessário você começar a trilhar um caminho. Nós fazemos isso na mentoria também. Tudo que eu tô passando aqui é realizado dentro da minha mentoria. E assim, é muito mais fácil quando tem alguém para te conduzir. Porque agora, ó, o perdão é uma poderosa ferramenta de libertação. Gente, só com o perdão há libertação, tá? Muitas vezes carregamos a dor e a mágoa, mas o perdão não é para o outro. Ó, o perdão é para nós mesmos. A gente não perdoa para liberar o outro. Nós perdoamos para nos liberar. Então, você não liberar o perdão para aquela pessoa que te machucou, que te ofendeu, que te feriu, é a mesma coisa que você tomar veneno e esperar que o outro morra. Não liberar perdão é literalmente isso. Você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Você está se envenenando. A falta de perdão é um veneno que vai destruir a sua vida, porque se você não perdoa, a mágoa fica aqui guardada, o ressentimento fica aqui guardado, aqui, e você fica reproduzindo na sua mente. Você perde oportunidade, você perde relacionamentos, você perde relacionamento com filhos, com conjugal, você perde propostas, você deixa passar propostas, você deixa um profissional desestruturado, tudo está interligado. Tudo isso por uma falta de não perdão. Tudo tem a ver com relacionamentos. Nossa vida tem a ver com conexões e relacionamentos. Então, muitas vezes você está deixando de usufruir de uma vida boa, plena, agradável, do jeito que Deus fez para você viver por causa de uma falta de não perdão, tá? Escrever cartas de perdão para alguém que te feriu ou até para si mesma, perdoando-se por erros passados, ajuda a liberar esta carga emocional. Não é sobre esquecer, mas sobre se libertar da dor. Esquecer, ninguém vai esquecer, porque é só se tivesse amnésia, né? Você perdoar não quer dizer que você vai esquecer o que aconteceu.
Ninguém aqui tem amnésia. Mas é necessário se libertar dessa dor para você poder viver daqui para frente. Senão, minha gente, vocês vão viver só do passado o tempo todo. E viver do passado vai viver tudo que você está vivendo hoje. Ó, esse terceiro ponto. Exercite a gratidão pelo que aprendeu. Tudo é motivo de gratidão. A gratidão é transformadora, mesmo nas situações mais difíceis. Sempre há algo a ser aprendido. Ao praticar a gratidão, você muda o foco da dor para o crescimento. A cada desafio superado, há uma lição que fortalece a sua jornada. A gratidão ressignifica a experiência. Ressignificar. A gratidão ressignifica experiências, permitindo que você cresça ao invés de ser paralisado por elas. O não perdão te paralisa, a gratidão te faz você crescer. Só que você só tem gratidão se você perdoar. É um processo. É um processo. Você não vive o melhor dessa terra, o melhor que você tem para viver na sua vida. Primeiro, a falta de perdão. E segundo, porque não tem gratidão. Porque quando eu não perdoo, eu alimento sentimentos ruins. E eu vivo sentimentos ruins, eu foco no problema. Gente, isso aqui é ciência, tá? É neurociência. E tem estudos comprovando isso daqui. Quando você não libera o perdão, você foca no problema. Quando você libera o perdão e vive de gratidão, você foca no crescimento, no seu crescimento. É você olhar para hoje e ser grato pelo que tem hoje. Você cultiva sentimentos bons. Você cultiva sentimentos em que, quando a oportunidade passar, ao invés de você enxergar um problema na oportunidade, você vai enxergar literalmente a oportunidade. E você vai enxergar ali, você vai se enxergar capaz de poder... Ai, mas eu não sei, mas e se eu não der conta? Caramba, se eu não der conta, o medo vai vir de qualquer jeito. O medo, ele é normal, ele é muitas vezes saudável. Mas a questão é, você precisa aprender a fazer mesmo com medo. A oportunidade vai vir, eu estou com medo de não dar conta, então o que eu vou fazer com esse medo? O que eu faço? Lembra, 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço com o que me acontece. O medo veio, o que eu vou fazer com esse medo? Caramba, se eu estou com medo de não dar conta, então eu vou me capacitar. Caramba, se eu estou com medo de pegar isso daí, e muitas vezes vem o sentimento aí de decepcionar as pessoas, mesmo a partir do momento em que você começar a trabalhar os seus sentimentos. Você vai continuar tendo os medos, só que você vai agir mais rápido, você vai conseguir identificar mais rápido, você vai conseguir ter as ferramentas para mudar isso mais rápido. O medo vai vir, você vai conseguir utilizar o medo ao teu favor. Ah, eu tô com medo, a oportunidade é aquilo, caramba, curei minha identidade. Ressignifiquei o meu passado, liberei o perdão, consigo entender e mudar os meus pensamentos para viver em gratidão. Eu consigo usar isso ao meu favor para crescer. Eu vou olhar uma oportunidade e eu não vou ter medo, eu não vou ter associação mais com o passado de medo, de traumas. Eu vou conseguir olhar para a oportunidade e não mais falar assim, ah, eu não dou conta. Ah, não, lá atrás eu não dei conta e não, aqui também não vou dar conta, não. Eu vou olhar para essa oportunidade e vou falar, caramba, eu vou dar um jeito de conseguir. Caramba, lá atrás eu não consegui, então eu já tenho um caminho para não seguir. Eu já tenho um dado estatístico da minha própria vida para não fazer de novo. Você entende? Vocês entendem isso? Você olhar para trás e pegar o aprendizado das dificuldades. E pegar o que você aprendeu daquilo. Viver como um herói aprendiz. Nós podemos viver como uma vítima sofredora ou como um herói aprendiz. Heroína, no caso, né? Que nós somos meninas. Mas quem é homem é herói. Uma heroína aprendiz, é porque o ditado é herói aprendiz. Uma heroína aprendiz. O que um herói aprendiz faz? Ele olha a dificuldade e não fica se lamentando, se justificando, se vitimizando e chorando. Ai, porque isso aconteceu comigo? Não, ele vai olhar e fala, o que eu posso aprender com isso para não fazer de novo? O que eu posso aprender com isso? Caramba, fracassei? Opa, o fracasso é um estado, não é uma permanência. O fracasso não te define. O fracasso é só um resultado de que você tentou. Não deu certo? Beleza, tenta de novo. Pega aquilo que você aprendeu com sua falha e agora você tem uma chance de vencer. Porque agora você tem um dado estatístico da sua própria vida de que aquele caminho que você seguiu não vai dar certo. Então agora você pode seguir outro caminho, que não mais aquele. O problema é ficar insistindo no erro, né? Falhou, aí você tenta de novo fazendo as mesmas coisas. Caramba, o que eu posso fazer?
que eu posso aprender? Com quem que eu tenho que me conectar? Quais os cursos? Quais os livros? Quais os treinamentos? Quais os canais do YouTube que eu tenho que acessar? Não tenho dinheiro? Vai acessar conteúdo gratuito no YouTube. Vai acessar o conteúdo até você conseguir colocar em prática o conteúdo gratuito e depois buscar com aquilo que você conseguiu colocar em prática. Conseguiu converter em financeiro, por exemplo. E aí você começa a investir de fato em conteúdos mais profundos. Porque conteúdo gratuito, gente, é muito raso. Mas já dá pra você iniciar. Depois você vai ter que investir em conteúdos mais profundos. Foi isso que eu fiz. Eu comecei com gratuito. Eu comecei consumindo conteúdos gratuitos e já começou a mudar minha vida. Daqui a pouco eu tava viajando, fazendo treinamento, buscando formação. E aí vai. O que você faz com a sua vida? O que você faz com a sua vida? Até quando você vai ficar se limitando por causa de experiências do passado? Camila, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Você já... Eu vou falar... Não sei se vocês conhecem. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Segue ela. Ela é uma pregadora internacional. Se não me engano, ela é americana. Caramba. Ela tem um testemunho de vida ali que você vai falar, meu Deus, eu não aguentaria passar o que ela passou. E hoje ela é uma das maiores pregadoras, se não a maior pregadora mundial da palavra de Deus. Ela passou uma situação muito difícil de abuso sexual com o próprio pai durante anos, de pequenininha até a fase quase adulta, se eu não me engano. Não tô lembrando direito o testemunho dela. E no final da vida do pai dela, ela conseguiu perdoar ele e ela cuidou dele. E hoje ela fala para milhões de mulheres. Busque histórias que vão fazer você olhar para frente. Para de consumir conteúdos que não têm relevância nenhuma. Busque pessoas que conquistaram aquilo que você quer conquistar, que romperam barreiras que você ainda não rompeu, que tem histórias que vão te inspirar, histórias inspiradoras para você entender que você também consegue, que você também pode, que eu também consigo, que eu também posso. Então a tua vida está nas tuas mãos, sua vida é 100% responsabilidade sua. Você só vive hoje, você é adulta hoje. Você é adulta hoje, você não é mais a criança do passado que não tinha escolha, agora você tem. Você é adulta, você é dono da sua vida, você é adulto, dono da sua vida. Então está nas suas mãos, sua vida está na sua mão, você só colhe o resultado hoje que você permitiu, que você plantou lá atrás, você permitiu que acontecesse. Você só colhe hoje aquilo que você mesmo plantou, que você mesmo permitiu que fosse plantado. Tá? Como assim, Camila? Falou assim, ó, até os 12 anos, as nossas crenças foram formadas de forma passiva. Então, aquilo que aconteceu na nossa volta formou nossas crenças. Quando você é adulto, o seu comportamento é que vai formar e fortalecer essas crenças ou não, ou vai mudar elas. Então, a forma como você se comporta, se você se comporta associado com coisas do passado ainda, então você está só reforçando, você está só alimentando aquilo que colocaram na tua cabeça. Agora, quando eu dou um passo além disso, eu consigo reprogramar as minhas crenças mudando o meu comportamento. Aí isso está 100% na tua responsabilidade, nas tuas mãos. Sua vida é 100% responsabilidade tua. Não é a circunstância que vai mudar para a sua vida melhorar. Não são as pessoas que vão mudar para a sua vida melhorar. Não é a situação do Brasil que vai mudar para a sua vida poder melhorar. Tira isso da sua cabeça. É quando você mudar, a sua vida vai melhorar. Quando você mudar. E isso tudo eu trago na minha mentoria. Mentoria Liberte-se. Gente, eu falo que foi o Espírito Santo que me deu esse nome. Porque é justamente isso que nós precisamos, nos libertar. E o tema hoje que foi sobre as amarras do passado, sobre o peso do passado na nossa vida, como se libertar dessas mágoas e desses traumas, é justamente isso que nós precisamos, de libertação. E eu estar aqui hoje, eu tive que viver uma libertação do meu emocional, do ressignificar tanta coisa na minha vida, porque senão nem aqui eu tava. Senão nem aqui eu vivi, senão eu não tinha conquistado a formação que eu conquistei para poder ter essa base de conhecimento para poder estar aqui entregando para vocês hoje. Eu não estaria palestrando, eu não estaria desenvolvendo isso, eu não estaria vivendo isso. E hoje eu vivo um propósito. Hoje eu estou trabalhando muito mais do que antes. Hoje eu passo o dia inteiro aqui produzindo conteúdo e buscando e prospectando cliente e fazendo um monte de coisa, só que eu faço isso com prazer, porque está envolvido com o meu propósito. Não tem nada melhor do que você viver uma vida com propósito. Viver sua vida com propósito, gente.
não tem igual. A nossa vida é curta demais pra gente fazer uma coisa que não tá envolvida com o nosso propósito, que a gente viver dentro de uma situação ao qual nós não fomos criadas para viver. Então a mentoria, ela te ajuda nisso, te dá o apoio necessário para identificar, ressignificar as dores do passado. Dentro da mentoria eu trabalho, gente. Eu trabalho com ferramentas neurologicamente comprovadas, cientificamente comprovada, que veio da metodologia ao qual eu estudo, ao qual eu busquei, ao qual eu me formei, que é o coaching integral sistêmico. Tá? Então tá no mercado há quase 30 anos, é uma metodologia comprovada cientificamente, que eu aplico na minha vida e que eu aplico nas minhas mentoradas também. Através de um processo estruturado, você será guiada a libertar das mágoas, dos traumas, reconstruindo a vida emocionalmente, uma vida emocionalmente saudável. Então, é isso que eu trabalho dentro da mentoria. A mentoria, ela não só te orienta no processo de perdão e autoconhecimento, mas também fornece ferramentas necessárias para transformar tudo isso e transformar os padrões negativos em novas possibilidades de crescimento. Tudo que a gente falou hoje aqui na live, eu trabalho dentro da mentoria. E é muito mais fácil nós ressignificarmos isso com alguém nos direcionando, porque aquilo que a gente sabe nos trouxe até aqui. Se eu for continuar caminhando sozinha, eu só vou utilizar aquilo que eu já tenho, que tá me causando os problemas que eu tenho hoje. Então como é que eu vou mudar? Então, ambientes novos, pessoas novas e conhecimento novo é o que vai fazer você mudar a sua mentalidade, reprogramar suas crenças. E se você tiver interesse, eu vou estar colocando hoje no meu grupo VIP. Entra lá no link da minha bio, clica lá no link da minha bio, acessa o meu grupo VIP, que lá eu vou estar passando todas as informações hoje sobre a mentoria, como você entrar, quais as condições para você conseguir entrar. A mentoria é só para mulheres, é um ambiente que eu criei só para mulheres, para a gente poder ser vulnerável ali dentro, ter segurança de sermos vulneráveis ali dentro. Mas eu tenho também os processos individuais, ao qual eu faço tanto com homens quanto com mulheres, tá bom? Mas a mentoria em si, que vai começar agora dia 25, é para mulheres. E o processo individual, eu também trabalho tudo que eu tô passando aqui, eu também trabalho no processo individual. Como o próprio nome diz, o individual é só eu com uma única pessoa que vai fazer o processo. E a mentoria é em grupo, são várias mulheres ali, onde nós vamos estar juntas, gente. Eu acho que a maior dificuldade é a gente se sentir tão sozinha em meio a tantas pessoas à nossa volta. E o medo de falar, o medo de ser vulnerável, o medo da gente falar o que tá pensando, o que tá sentindo e as pessoas criticarem a gente guarda tudo pra gente. A gente vive num estado de Mulher Maravilha querendo dar conta de tudo e daqui a pouco explode, daqui a pouco vem ansiedade, vem depressão, vem um monte de coisa. Por quê? Porque você não conseguiu gerenciar suas emoções e você não tem um ambiente seguro para poder se expor de uma forma segura e saudável e pessoas para te conduzir, te levantar. E é por isso que eu gosto do grupo. Eu gosto da mentoria em grupo, porque quando uma cai, tem um monte ali para levantar. Que quando você se expõe ali dentro do grupo, ninguém vai te criticar, ninguém vai te julgar, porque tá todo mundo ali indo pro mesmo caminho de restauração, de libertação, de ressignificação. Então todo mundo tá ali sensível a entender uma outra. Gente, é incrível, vocês não têm noção do poder que é isso. Do poder que é estar fazendo parte disso. Então se você tiver interesse em participar, eu vou passar hoje à tarde todas as informações. Ou me chama no direct lá que eu te mando o link, tá bom? E é muito mais profundo do que aquilo que eu venho trazendo aqui nas lives pra você, tá bom? Então, assim, ao você entender a raiz da dor, perdoar, praticar o perdão, você pode se libertar dessas amarras do passado e criar um futuro mais leve e mais pleno pra você e pra todo mundo que tá em volta, aqueles que você ama, tá? Então, é necessário você agir hoje, tá? Agir hoje, mudar hoje, correr atrás hoje, viver hoje e não viver mais do passado. Tá bom, gente? Um beijo. Deus abençoe o final de semana de vocês. Segunda-feira vou estar aqui. Deixa eu ver qual que é o tema de segunda. Gente, segunda-feira tem um tema incrível. Deixa eu só ver o nome certinho. Por que seus relacionamentos não prosperam? Meu Deus, vocês não têm noção do que é esse conteúdo. Vocês não têm noção. Então, segunda-feira vou estar aqui. Mas depois nos meus stories eu ponho o horário. Eu vou dar uma alterada nos horários, tá? Mas vai... Incrível, incrível. O conteúdo aqui tá incrível. E Deus abençoe o final de semana de vocês. Um final de semana lindo, abençoado, próspero, que você consiga aproveitar a sua família, os que você ama, que você se sinta amado, que você se sinta amada, que você se sinta plena e que todo esse conteúdo tenha te trazido luz, tenha te trazido acrescentado na sua vida, tá bom? Um beijo
Qualquer coisa me chama no direct.